Algumas coisas na vida nós não tivemos escolha. Nós não escolhemos a família em que nascemos. Não escolhemos o corpo em que nascemos. Se você nasceu homem, mulher, se você nasceu com a sua biologia privilegiada, uma pessoa alta, forte, uma pessoa de uma aparência atraente, ou você nasceu numa parte do país, ou neste país, ou naquele país, você não escolhe certas coisas que você recebe no momento da chegada nesta terra. Elas já foram decididas por você. E é como um jogo de baralho que, quando as cartas são dadas, aquelas cartas que chegam na sua mão é o que você tem para jogar. Assim é a nossa vida. Porém, isso não quer dizer que no restante da vida, a partir do momento que nós atingimos a idade da razão, a idade, a capacidade de raciocinar e de fazer as nossas próprias escolhas, que nós não podemos fazer, digamos, do limão, se é que foi um limão, uma limonada. Nós temos o poder da escolha e muitas pessoas, infelizmente, subestimam, apesar de saberem disso. O ser humano sabe. Se eu falar para você que o ser humano tem livre-arbítrio, não é? Assim, entre aspas, se você for muito literal sobre isso, você vai ver que, às vezes, ele não tem escolha, como eu acabei de falar. Mas, de forma geral, mesmo com as coisas que você não escolheu, você tem a escolha sobre o que fazer sobre elas. Você pode, por exemplo, passar o resto da sua vida se lamentando e se vitimizando porque você não teve a mãe, não teve o pai, porque você sofreu isso na infância, porque você nasceu em tal lugar, porque você não teve aquela oportunidade. Você pode passar o resto da vida se lamentando sobre isso. Ou você pode pegar essa mesma história, esse mesmo passado seu e dizer: eu vou fazer diferente. Eu sou forte porque eu sobrevivi tudo isso. Eu passei por tudo isso lá atrás, mas aqui eu estou. Eu sou forte, eu sou um sobrevivente. Eu sou um vencedor. Eu posso todas as coisas. Isso é uma escolha que você faz. Infelizmente, muitas pessoas, apesar de saberem que elas têm o poder da escolha, elas ou pensam que não podem fazer nada a respeito, que estão fixas na sua forma de ser, ou então a única escolha que elas têm é ser amargas sobre isso, é se fazer de vítima, é culpar os outros e etc, etc. Então, são duas formas de viver a sua vida. Nós temos, por exemplo, uma história magnífica na Bíblia que ilustra isso. O Senhor Jesus nos contou a parábola do filho pródigo. E você deve conhecer a parábola que é descrita lá em Lucas capítulo 15, mas eu vou só focar em uma parte da parábola. Quando o filho pródigo, que deixou a casa do seu pai, matou seu pai antes do tempo, né? Matou entre aspas, porque ele queria a herança do pai antes do pai morrer. Então ele falou pro pai assim: meu pai, adianta logo a herança aí, porque eu quero ir embora, quero curtir minha vida, eu me sinto preso aqui em casa, sabe? Eu não quero essa vida. Essa vida que o senhor me dá, eu não quero. Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu acho. Mas eu quero logo a minha herança, o dinheiro da herança. Então, quer dizer, para ele o pai já tinha morrido. Pegou o dinheiro da herança, foi embora pelo mundo, saiu pelo mundo, curtiu, gastou tudo. Desperdiçou tudo. Por isso que a palavra pródigo quer dizer desperdiçador. Né? Ele era um filho pródigo porque ele foi um desperdiçador da riqueza do seu pai, da vida e da oportunidade, etc. Então, ele saiu pelo mundo pensando que estava curtindo, na verdade ele estava desperdiçando tudo, jogando tudo fora que ele tinha. Quando ele ficou no zero, humilhado, querendo comer comida de porcos e não podia, então diz o texto sagrado assim: e tornando em si, quer dizer, olhando para a sua vida, ele teve aquele momento de realidade em que ele se olhou no espelho, digamos assim. Tornando em si, disse, ele pensou, raciocinou, olha aqui o poder do raciocínio. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Quer dizer, ele usou a lógica, ele usou a inteligência. Poxa, isso não faz sentido.
E tem gente que não para pensar, para cair em si, para se olhar e falar, poxa, olha a vida que eu estou levando. Olha como eu tenho desperdiçado oportunidades. Talvez você é um desperdiçador da vida, porque você desperdiçou os pais que você teve, bem ou mal, você teve pai, você teve mãe, talvez, e você os maltratou, os desprezou, você os abandonou, para você eles poderiam ter morrido, porque você os matou em vida. Você os matou enquanto eles vivem. No seu coração eles morreram para você. Quer dizer, você desperdiçou os pais que você tem. Talvez você tenha desperdiçado a ajuda que tanta gente te deu, a ajuda que as pessoas ofereceram a você, a misericórdia, o perdão que Deus já ofereceu tantas vezes para você, já era para você estar morto. Tem muita gente me ouvindo agora que não era para estar viva mais, já era para ter morrido, mas Deus poupou a vida, tem poupado a sua vida e você não reconhece. Você não reconhece isso. Você não reconhece o Deus que te poupou, que tem te poupado, tem te guardado. Quer dizer, você não cai em si para pensar, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Foi esse momento que mudou a vida do filho pródigo. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Então, quando ele caiu em si e pensou essas palavras, ele não parou só aí. Ele não parou só aí. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Que palavras magníficas. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Humildade, reconhecimento de erro, arrependimento. Faze-me como um de teus empregados. E, levantando-se, foi para o seu pai. A história é magnífica, você não leu ainda, ou ainda que você já tenha lido, leia novamente essa história lá em Lucas capítulo 15, porque isso vai renovar a sua fé, o seu entendimento. Mas o ponto principal aqui é, o filho pródigo, ele usou do poder da escolha, ele podia se levantar, dar meia volta, colocar o rabinho entre as pernas e voltar lá para a casa do pai e falar com ele, meu pai, se eu sei que eu não mereço mais nem ser chamado de filho teu, mas se o senhor puder me aceitar como um dos teus empregados aí, dar uma coisa para eu fazer, para eu poder ter onde morar, o que comer, por favor, eu te peço. E o pai, obviamente, fez muito mais do que isso, muito, muito mais do que isso. Mas veja o poder da escolha. Aquele jovem, ele não ficou no orgulho, né? Porque pior que errar é o orgulho que te mantém no erro. Ele não se manteve no orgulho do seu erro e dizendo, não, eu vou ficar aqui, eu não vou voltar não, porque se eu voltar eles vão tudo jogar na minha cara, vão falar, tá vendo? E tal. Não, eu vou ficar aqui, agora que eu vou ficar aqui mesmo. Ele não ficou cavando no fundo do poço, como muita gente faz, que está no fundo do poço e não para de cavar. Porque ela sempre pensa, dá para afundar um pouquinho mais, dá para afundar. Não, acho que dá. Se eu cavar, eu vou conseguir. Para de cavar o fundo do poço, meu amigo, minha amiga. Desperte para a vida. Você não está amarrado aos erros que você cometeu lá atrás. Você pode mudar agora. Você não é uma pedra, você não é uma rocha, você tem um cérebro, você tem uma cabeça. Deus te deu um cérebro para pensar. Você tem pernas para andar no caminho certo. Os mesmos pés que te levaram para o caminho errado podem te levar para o caminho certo. É só você ser humilde, é só você reconhecer, parar de ser orgulhoso e fazer o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Peça perdão a quem você tem que pedir perdão. Peça desculpa. Volte para de onde você nunca deveria ter saído. Faça o que você tem que fazer, reconheça o seu erro, peça mudança a Deus. Vira a página sobre o seu passado. Você não precisa ficar perpetuando os erros do passado no presente e no futuro. Deus te dá esse poder, o poder de mudança. Essa escolha é sua. Não foi decidido por ninguém. Não foi decidido por ninguém para você. Você é quem escolhe isso. Então, o que é que você vai fazer com esse poder que Deus te deu? O Pai está esperando. E você? Vai para o Pai
ou vai continuar com os porcos? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!